Poderoso, mais uma vez, ó Senhor Deus, queremos contemplar a Tua face, Senhor, por meio da Tua palavra, Senhor Deus. Queremos, Senhor Deus, ter comunhão contigo e por isso conhecer a Tua vontade para as nossas vidas. E agora, Senhor, fala o coração da Sua igreja, que Teu Espírito Santo esteja falando, Senhor. Não seja o pregador, ó Pai, mas ele seja um instrumento nas mãos do Senhor para falar ao coração da Sua igreja, e que o Teu Espírito Santo também esteja agindo no coração e na vida de cada um aqui, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós começamos a falar sobre Efésios capítulo 5, versos 22 a 33, e nós ficamos somente no verso 22. Eu gostaria de fazer essa leitura mais uma vez, e aí dar continuidade à exposição a partir do verso 23. A palavra do Senhor diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimento dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Queridos, nós começamos a falar sobre esse tema de família, e o que eu já falei para os irmãos, nós vamos tocar em alguns pontos, né? Nesse período, vamos dizer assim, esse período inicial desse ano, sobre a vida familiar, e nós vamos perceber que a vida familiar é o âmago da igreja, né? O relacionamento de Cristo com a sua igreja se dá por esse meio, por esse instrumento. E nós somos chamados a viver a vida cristã em família, a colocar em prática, dentro de casa, esses princípios e essas coisas extrapolarem para a nossa vida fora de casa. E nós vimos, na exposição anterior, não vou lembrar tudo o que nós dissemos anteriormente, mas que uma das coisas que faz com que um homem e uma mulher, uma família, ande de conformidade com a vontade de Deus, é se encherem do Espírito Santo. E aqui o texto, como eu já falei anteriormente, diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou seja, uma pessoa embriagada, ela perde completamente o domínio das coisas. Mas enchei-vos do Espírito. Mas o enchimento do Espírito faz com que o homem domine a si mesmo, ou seja, dominado pelo temor de Deus. E a forma como se deve se encher do Espírito é falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, ou seja, no serviço cristão, na obediência à palavra de Deus, no serviço a Deus, nós nos enchemos do Espírito. E aí no verso 21 ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A sujeição, a submissão mútua leva o homem a se encher do Espírito Santo. E da mesma forma que ele se enche do Espírito Santo por meio dessas coisas, pelo exercício da fé, o exercício da fé faz com que ele se encha do Espírito. E aí no verso 22 nós vimos que a palavra do Senhor chama as mulheres a serem obedientes, submissas ao seu próprio marido. Nós explicamos o que isso significa. Nós explicamos o que significa essa submissão. Nós explicamos que essa submissão deve ser feita debaixo do temor de Deus, ou seja, segundo a palavra de Deus, conforme aquilo que a palavra de Deus ordena, né? Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens,
em toda e qualquer relação de autoridade ou de submissão na sociedade, a lei maior é a lei de Deus. E por mais que se criem determinadas leis ou institutos contrários à palavra de Deus, essas instituições, ou seja, as pessoas que participam dessas instituições, não devem se submeter àquilo que fuja à santidade e aos propósitos de Deus naquele relacionamento ou naquela instituição. E nós explicamos o que isso significa. E aqui no verso 3, e dissemos algo importante, que a submissão, eu vou falar sobre isso mais adiante, a submissão é um ato da vontade. O relacionamento entre marido e esposa, apesar de haver uma certa relação de autoridade e submissão, é um relacionamento entre pessoas iguais, é um relacionamento diferente, é uma instituição diferente, onde esse princípio se manifesta. E aí no verso 23 ele explica porque as mulheres devem ser submissas aos maridos como a Cristo, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Aqui nós temos a explicação para a submissão da mulher, por parte da mulher. O homem foi instituído por Deus como cabeça da mulher, e significa aqui que ele é o guia, o chefe, ele é aquele que cuida, ele está na função de liderança, e esse princípio é o princípio que estabelece toda a questão de liderança numa sociedade, que é o princípio da primogenitura. O homem foi criado primeiro. E lá em 1 Coríntios, abram aí 1 Coríntios capítulo 11, versos 3, 7, 8 e 9. A Escritura vai dizer assim: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Versos 7, 8 e 9, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher criada por causa do homem. O princípio da autoridade bíblica que nós vemos aqui não se baseia em exercer poder sobre alguém ou dominar na instituição do casamento, mas em proteger, cuidar e servir. E de outro lado, respeito, consideração e submissão. Abra Mateus capítulo 20, versos de 25 a 28. Veja o que o Senhor Jesus está dizendo e a relação que nós devemos fazer do relacionamento conjugal do casamento é a relação que a Escritura faz, ou seja, de Cristo com a sua igreja. Esse é um exemplo de marido para nós, Diz assim: então Jesus chamando diz: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. É dessa forma que a liderança, que a autoridade na Escritura se manifesta em todas as instituições, em especial no meio do povo de Deus, na vida familiar. É o exemplo de Cristo. Abra João capítulo 13, verso 13 e 14. E se nós olharmos o exemplo de Cristo, nós vamos ver que ele era líder dos seus discípulos. Ele ia à frente, ele ensinava, ele conduzia, mas ele ouvia. Ele era companheiro, ele tinha amigos. Veja o que João 13 e 14 diz: vós me chamais de mestre e Senhor, dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Perceba a relação que está sendo feita aqui. O Senhor Jesus, ele é autoridade sobre a sua igreja, ele era o próprio Deus, e a maneira dele lidar com aqueles que eram seus, com a noiva de Cristo,
era conduzi-los, era servi-los com autoridade. E ele se humilhava muitas vezes por isso. Lavar os pés de alguém era uma atitude de humilhação naquela sociedade. E de muita humilhação. Porque quem fazia esse serviço era o escravo, o pior escravo, o escravo que não dava para nada, é que fazia esse serviço. E o Senhor se humilha, Ele sendo mestre e Senhor, dá exemplo para aqueles que o seguem. Veja aqui no verso 29, quando ele diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e ela cuida, como também Cristo faz com a igreja. O fundamento dessa relação é o amor. A liderança do marido é em amor, é aquele que se dá. O que temos aqui é o que Deus havia instituído e que foi abandonado na queda pelos nossos primeiros pais. Por quê? Porque Adão não tomou o seu lugar para proteger Eva, ele se omite e ele deveria tê-la salvo daquela serpente, e ela assume uma posição que não era dela. Quando um homem assume a liderança, uma liderança bíblica em seu lar, ele está protegendo a sua casa, ele está protegendo a sua esposa. Quando uma esposa não se submete à liderança do seu esposo, ela está destruindo a sua casa com as suas próprias mãos. Provérbios 14, verso 1 diz assim: a mulher sábia edifica a casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derriba. A relação que existe aqui de autoridade do marido sendo cabeça da sua esposa é uma relação de cuidado e proteção. Quando ele diz ali, sendo este mesmo o salvador do corpo, ou seja, aquele que cuida, aquele que guia, aquele que exerce a liderança, é aquele que protege. E a ideia aqui de salvador do corpo é como aquele que protege o corpo. Porque no conceito grego antigo, a cabeça tinha a maioria dos sentidos estava na cabeça. E a cabeça poderia olhar e ver e proteger o restante do corpo, essa é a ideia. E por isso salvá-lo. E mais uma vez nós vemos aí a semelhança com Cristo. Cristo é o cabeça da sua igreja. E como cabeça, ele protege, ele cuida, ele guarda o seu povo. Segundo Calvino, isso quer dizer que, como Cristo preside sobre sua igreja para a salvação dela, assim nada mais é proveitoso ou saudável para a esposa do que sujeitar-se ao seu marido. Recusar tal sujeição na qual eles podem salvar-se é decidir-se pela destruição. Foi o que ocorreu na queda. Eva assume um papel que não é seu, toma uma decisão por toda a família, o que não poderia fazer. E aqui nessa comparação bendita, a esposa deve obedecer ao seu marido como a igreja é submissa a Cristo. Isso deve chamar a nossa atenção para a seriedade e sublimidade que é a submissão nesse relacionamento. E como eu falei, essa relação onde o princípio de autoridade se manifesta, ele é aplicado de uma forma diferente. O princípio permanece, mas não é a mesma coisa você estar lidando com soldados no quartel, com seus empregados. Por mais que ele vai falar aqui como isso deve acontecer, você está numa relação de autoridade com uma pessoa que é igual a você, uma pessoa que foi dada a você para ser protegida, amada e conduzida, não pela sua cabeça, mas como Cristo estabeleceu na sua palavra.
Lembra que eu falei que não existe autoridade absoluta em sociedade alguma? Todas as autoridades e todas as instituições devem estar submissas a Cristo. Por mais que elas não estejam, aquilo que elas exigirem de nós, que não contrariar a nossa fé, a honra e a integridade de Deus em nossas vidas, nós temos a obrigação moral de fazer. E agora, no verso 25, ele vai falar sobre os maridos. E perceba que Paulo gasta mais tempo para falar sobre os homens do que das mulheres. E por que isso? Porque o líder sempre tem mais responsabilidade sobre aqueles que estão debaixo da sua guarda. A liderança é um lugar especial na vida de um grupo. E é especial porque é um lugar de sofrimento, é um lugar de dificuldade. Porque é um lugar difícil. Liderar não é fácil. Eu sempre digo, quando falo sobre isso, e aí exponho 1 Coríntios capítulo 11, todo homem nasce para liderar. Você pode não ser líder em lugar algum, no trabalho, na escola, ou em qualquer outra atividade, ou qualquer outra instituição, mas dentro de sua casa, você será um líder, e você deve exercer essa liderança, conforme a palavra de Deus. Por isso que aqui agora ele se volta aos homens. O papel dos maridos na vida familiar, ele é muito extenso, ele é complexo, ele é vasto, porque aquele que lidera tem maior responsabilidade. Quando o Senhor Jesus estava lá no Getsêmani, ele sentiu o peso sobre si. Ele não estava sentindo somente o peso da situação em que ele estava vendo, mas de tudo aquilo, daqueles pecados que ele estava levando sobre si. Ele estava levando o meu e o seu pecado, e aquilo estava pesando sobre ele. Seria uma hora terrível, a hora de exercer uma liderança salvadora na vida do seu povo, morrendo no lugar dele, recebendo o juízo de Deus, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Quando Paulo diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, e mais uma vez nós estamos vendo a comparação aqui. No contexto de Paulo, os maridos podiam fazer qualquer coisa com as suas esposas, até mesmo prostituí-las. E apesar de no casamento haver uma relação de autoridade e submissão em moldes diferentes de qualquer outra instituição, os homens são chamados a liderar. Porque o que prevalece no matrimônio é uma relação de autoridade que se dá por meio do convencimento, da persuasão de um lado e submissão voluntária do outro. Não é uma relação de poder, mas de obrigação moral. Obrigação moral. Não é uma relação de poder, mas o princípio de autoridade permanece. E nessa relação, os homens são chamados a amarem as suas esposas. Os governadores dos povos os dominam, e os mais ora exercem poder sobre vós. Não é assim. Eu me lembro, eu acho que quem foi militar aqui, e em especial quem veio de escola militar, tem formação militar de escola, uma das situações mais complicadas no período de escola era quando nós tínhamos que ser xerifes de um grupo, porque você tem uma turma, né? E sempre nessa turma, semana por semana, mudava a liderança, tá? Eles aí iam exercer o papel do sargento, do oficial, ali em especial, mais do sargento, que está ali direto da tropa, mas o sargento do oficial comandando aquele grupo.
E era muito engraçado, porque muitos do grupo não aceitavam a liderança deles. Às vezes o cara era tímido demais, e aquilo servia para despertar nele um tipo de liderança. E uma das coisas mais difíceis que tinham era de repente você liderar pessoas que às vezes têm experiências diferentes de você e são mais competentes que você. Tínhamos lá naquele âmbito lá, alguns que no meu caso já eram sargentos temporários, outros que vinham de escola militar, que tinham mais experiência que você, mas eles tinham que se submeter e você tinha que se fazer comandar. Comandar pessoas iguais é muito difícil. E parte muito daqueles que são comandados de entenderem que tem uma responsabilidade moral em submeter a sua liderança. Não é uma relação de poder, mas de obrigação moral, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Dizer que os maridos deveriam amar suas esposas estava fora do contexto do mundo da época. E o Senhor está chamando aqui a atenção para aquilo que devemos fazer e não fazemos, nas deficiências dos nossos papéis. Porque foi assim que Deus estabeleceu no Éden, a mulher auxiliadora idônea, igual, e o marido cabeça da mulher, ambos falharam. Quando um casamento não dá certo, é porque os dois falharam. Por mais que no caso ali de Adão e Eva, nós vamos perceber que a atitude de Eva foi uma atitude inicial e o pecado ali da desobediência se inicia nela, mas para que isso acontecesse, Adão teve que ser passivo e pecou também. E pecou porque ele deveria redimir a sua esposa, mas ele não fez. Ele obedece à voz da sua mulher, ou seja, ele desobedece a Deus e segue o caminho que Satanás havia semeado naquela família. Matthew Henry, ele diz o seguinte: se o homem não tivesse pecado, ele sempre governaria com sabedoria e amor. Se a mulher não tivesse pecado, obedeceria com humildade e mansidão. Paulo, ao apresentar o amor de Cristo, demonstra que esse amor seria um amor ordinário, ou melhor, que não seria um amor ordinário, é um amor que se entrega por ela. E essa expressão de se entregar por ela demonstra uma veemência de amor, um ardor, um entusiasmo, um empenho. E por mais que seja essa virtude exigida do marido, o amor, espera-se isso também das esposas. O apóstolo Paulo, quando escreve para Tito, porque o que acontece muitas vezes é a gente achar que determinadas ordens ou mandamentos que se dão para um determinado contexto ou pessoa não servem para o seu oposto. É lógico que existem algumas coisas que não vão ser aplicadas, mas outras são. E lá Paulo, quando escreve a Tito, com relação às pessoas da igreja, ele diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha aqui o que a Escritura está dizendo. As mulheres devem amar aos maridos, devem ser boas administradoras do lar. Elas devem ser boas administradoras da vida familiar, debaixo da condução do seu marido. Mas por que ele fala isso em específico para os homens? Porque é mais fácil um homem mais comum, vamos dizer assim, no pecado, um homem negligenciar essa ordem de amar do que uma mulher. E aí nós olhamos no contexto maior e percebemos
Que a fidelidade é o chamado dos maridos quanto a amar, e a fidelidade é o chamado das esposas quanto a submissão, vai se mostrar verdadeiramente em momentos críticos. São nesses momentos críticos que nós vamos mostrar verdadeiramente se amamos as nossas esposas e se somos submissas aos nossos maridos. É num momento extraordinário, não num momento ordinário. Porque no momento ordinário nós estamos confortáveis. As coisas estão acontecendo como a gente quer. Mas nos momentos inopinados, extraordinários, as coisas saem do controle. Não estão andando. Não está do jeito que a gente gosta. Não está do jeito que a gente quer. Mas é nesse momento que nós devemos exercer tanto amor quanto submissão. Calvino vai dizer o seguinte: se eles, os homens, têm a honra de levar a imagem de Cristo, em certo sentido representam sua pessoa, então devem imitá-lo também em suas funções. Nós jamais vamos entender o matrimônio segundo uma visão bíblica se nós não entendermos, não conhecermos a relação que Cristo tem com a sua igreja. Eu me lembro quando era pai, ou seja, ainda sou, a minha preocupação com os meus filhos era que eles olhassem para mim e vissem o relacionamento de Deus na vida deles, a misericórdia de Deus, a severidade de Deus, a justiça de Deus e principalmente a misericórdia de Deus. Era uma coisa que estava sempre na minha mente. O marido, na relação com a sua esposa, ele precisa se lembrar que ele é um exemplo de Cristo. Ele deve ter isso em mente. Mas como nós nos esquecemos dessas coisas? Como nós nos esquecemos? E como é fácil? E por quê? Porque é uma relação de iguais. A relação entre marido e mulher é uma relação de igual. E aí muitas vezes nós caímos no pecado de tratar as nossas esposas de uma forma ordinária, ou de tratar os nossos maridos de uma forma ordinária, e não de uma forma especial, como o nosso cônjuge merece. A Escritura, dentro dessa visão, dessa imagem, vai mostrar que o marido é o pastor da sua esposa. Ele deve amar a sua esposa. O marido deve ser o mesmo, deve apresentar o mesmo amor que Cristo tem pela sua igreja. E eu gosto muito de lembrar de um texto que fala lá em João capítulo 10, verso 11, quando o Senhor Jesus diz que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O marido é aquele que deve dar a vida pela sua esposa. Ele deve amá-la. Ele deve respeitá-la. Ele deve ter consideração para com ela. E é nesses momentos que eu me lembro de um título de um livro, quando dois pecadores dizem sim. Eu sempre digo que um casamento entre pessoas crentes nunca pode dar errado. Nunca pode dar errado. Eu não estou dizendo que não terá problemas, eu não estou dizendo que não terão diferenças, que vocês vão ter que resolver, porque são dois pecadores, mas nunca vai dar errado. Por quê? Porque os dois estarão com os olhos em Cristo. Lembra do texto do Salmos? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Deus não permite, em certas circunstâncias, que os seus filhos vivam assim.
Eu me lembro de um exemplo que ficou na minha mente num congresso que fui na igreja do Samuel, quando o Samuel era pastor de Brotas. Ele trouxe o pastor Ted Tripp, e aí ele deu um exemplo de amar a esposa. E ele disse assim: se um carro passasse, se você percebesse que a sua esposa estava ali, ia ser atropelada, e aí você se joga em cima dela e tira ela dali, daquele perigo, aquela coisa toda. Acho que todo mundo faria isso, e assim demonstraria amor pela sua esposa. Aí ele falou: mas sabe como é que esse amor é demonstrado na realidade? Aí ele contou uma experiência dele, que todas as vezes que a esposa dele pedia para ele: vamos tomar um sorvete, vamos. Aí ele pedia para ele servir o sorvete, ele colocava 2 taças de sorvete, uma maior do que a outra. Ele colocava na bandeja. Querida, ele sempre pegava a maior para ele. Aí ele falou: isso não é atitude de amor, isso é uma atitude de amor próprio. Às vezes nós esquecemos que são pequenas coisas. Eu me lembro de um retrato, é lógico que guardado as devidas proporções, não tem nada a ver com o céu, mas nos explica alguma coisa. Um homem pagão disse que a diferença do céu e do inferno se demonstrava pelo um grupo de pessoas, uma do lado do outro, em que os braços delas se voltavam para dentro. E aí, como na hora da divisão do pão, vamos dizer assim, os braços delas se voltavam para si. E que a diferença, esse seria o inferno. No céu é que esses braços estariam voltados para fora. É lógico que é uma comparação grotesca, pagã, porque as maravilhas do céu e a destruição que existe no inferno não se compara a isso. Mas com essa medíocre comparação, demonstra-se claramente que quando nós estamos servindo os outros, nós também estamos sendo servidos. Mas quando nós servimos a nós mesmos, nós não estamos servindo ninguém. E o casamento é uma relação de serviço mútuo. Você pensa no melhor para ela e ela pensa no melhor para você. Imagine uma relação como essa. Você pensa melhor para sua esposa e sua esposa pensa melhor para ela. Você pensa o melhor para si, a sua esposa pensa o melhor para você e você pensa o melhor para você. Não é essa a relação do matrimônio. O apóstolo Paulo vai dizer que o homem casado agrada a esposa e a mulher casada agrada ao marido. A Escritura vai nos mostrar que a direção desse homem deve ser uma direção com cuidado, olhando sempre para ela e não para os seus próprios interesses, tais como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele não pode tomar nenhuma atitude que não vise primeiramente as necessidades da sua casa e em primeiro lugar de sua esposa. Tudo que faz, tudo que pensa fazer deve visar o bem dela. Por quê? Porque Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, que o amor não procura os seus próprios interesses. Ele é o cabeça, o chefe, o guia, e a sua prioridade é a sua esposa, da mesma forma que a prioridade dela é seu marido. E Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 7, verso 33 e 34, quando diz assim: mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Na sua liderança, ele vai prover o que é melhor para ela, primeiramente, como Cristo fez, sofreu para que sua igreja fosse salva. Quando um marido ama biblicamente sua esposa, ele jamais pisará nela.
Martin Lloyd Jones diz que nenhum marido pode dizer que é o cabeça se não ama a sua esposa. E aí, diante do exemplo que nós demos, Ted Tripp, na sua exposição, muitos maridos crentes diriam que morreriam pelas suas esposas, mas são incapazes de ajudá-las em suas tarefas, às vezes de acordar mais cedo e fazer uma tarefa em seu lugar, ajudá-las quando têm dificuldade. Às vezes muitos desses homens veem a sua esposa lá atarefada, com muitas coisas, e deixam ela lá. Não tem piedade, não tem misericórdia, não quer ajudar. E é interessante porque às vezes a família tem muitos filhos, e o que muitos homens fazem? Jogam as crianças no colo das esposas, as mais problemáticas, as mais pesadas, aquelas mais dificultosas. Resolve aí. E isso quando eles estão presentes. Isso não é liderança. Jogar a pior parte sobre elas não é amá-las. Deixá-las resolvendo problemas que envolvam toda a família sozinho não é ser líder. E é interessante porque a nossa sociedade, ela, vamos dizer assim, cresceu um pouco nesse conceito do relacionamento familiar, mas cresceu de forma troncha. Cresceu de forma errada. Não é que tudo que a sociedade diz sobre o relacionamento conjugal esteja errado, está corrompido. Mas existem algumas coisas hoje em dia que são avanços bons. Como a ideia do auxílio do homem com relação à sua esposa. Isso é bíblico. Às vezes, divisão de determinadas tarefas do lar. A Escritura vai dizer que o homem é o líder, ele dá a vida pela sua esposa. Então ele deve olhar e observar o andamento da casa, e aquilo que se torna mais pesado, mais difícil, ele deve ajudá-la. Deve ensiná-la a fazer aquilo da forma correta, se assim precisar. A Escritura vai dizer, lá em 1 Pedro 3,7, que o marido deve tratar com dignidade a sua esposa, porque ela é a parte mais frágil. O trabalho pesado é dele. Acordar cedo, trabalhar duro, se desgastar para prover o lar é tarefa sua. É sua responsabilidade. Foi Deus que estabeleceu assim. O homem tem uma estrutura e tem uma mente de que é mais fácil lidar com os problemas externos de casa, externos do lar. A vida fora de casa é uma vida cruel. E o homem foi criado, forjado dessa forma. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, ele diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E quando a maldição cai sobre o homem, cai sobre a sua responsabilidade, cai sobre a sua função. Lá no verso, capítulo 3, 17, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu não ordenara comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela não vai produzir, mas vai produzir juntamente com aquilo que é bom, cardos e abrolhos. Nós vemos na nossa sociedade muitos homens querendo enriquecer por meio do trabalho, e suas esposas colocando essa responsabilidade do sustento, das jornadas pesadas de trabalho para os seus lares, e assim expondo essas esposas a qualquer tipo de perigo. Eu não estou dizendo aqui, Simone já falou sobre isso, eu já falei sobre isso também, que a mulher não pode trabalhar fora, que ela não pode auxiliar o seu marido numa tarefa extra-lar, mas que a prioridade dela é a administração do lar, é a administração da casa. Hoje as mulheres têm saído de casa
como os homens. E as crianças, os filhos, eles ficam à vontade na mão de outras pessoas que não sejam vocês. Nossos filhos precisam ser criados por nós. Não é vergonhoso uma mulher ser dona de casa. Não é vergonhoso. Esse é o chamado de uma esposa. Hoje em dia as coisas se inverteram completamente. Antigamente a mulher era mal vista no ambiente de trabalho. Hoje em dia a mulher é mal vista dentro de casa. Nenhuma coisa nem outra. A responsabilidade do sustento, do peso, do jugo de conduzir uma casa fica sobre o ombro dos homens, com as suas esposas ao seu lado, auxiliando-os nessa tarefa. Como eu disse, nem tudo que nós vemos na nossa sociedade hoje é ruim, ou seja, é troncho. Mas uma das coisas que nós vemos de positivo, que também está sendo distorcida, é essa chamada do homem a auxiliar a sua esposa, a estar ali mais presente em suas atividades do lar. Mas é interessante nós percebermos que essa é uma responsabilidade das nossas mulheres. Muitas se aproveitam dessa ideia, até dessa ideia bíblica, e se escoram em seus maridos. Elas são auxiliadoras, lançam toda a carga sobre ele. Elas são auxiliadoras idôneas. E todas as vezes que eu falo sobre isso, a responsabilidade do marido de ver a vida comum do lar, auxiliando nas tarefas domésticas também, eu gosto de lembrar às mulheres que essas tarefas, a administração da casa, é responsabilidade delas. Elas são responsáveis. A administração do lar está na mão das nossas esposas. Não é responsabilidade do seu marido. Existem tarefas que são essencialmente da esposa, de sua inteira responsabilidade, e você não pode lançar sobre o seu esposo uma responsabilidade que é sua. O que acontece hoje na sociedade? As mulheres saem de casa, e aí quando voltam para casa, existe toda aquela atividade de trabalho, e exigem dos seus maridos que eles assumam juntamente com elas essa tarefa. Perceba a distorção. Perceba a distorção. E criam-se conflitos, por quê? Porque ela deixa as suas obrigações para cumprir um outro papel, e aquilo fica um vácuo dentro de casa. E aí ela exige do seu marido que ele exerça essas tarefas, e aí gera o conflito. É também pesado para uma mulher que tem uma atividade fora, quando chega em casa, ter que cuidar do serviço da casa, principalmente para aquelas que não têm empregados ou coisas assim. Essa é a nossa sociedade. Ela cria problemas, ela não cria facilidades, e elas não conseguem resolver esses problemas, porque estão completamente distantes do propósito de Deus. Nancy Landemore diz que o homem foi criado para o trabalho e a mulher foi criada para nutrir relacionamentos. Isso não quer dizer que um homem não possa e não tenha essa capacidade de nutrir relacionamentos, ou que a mulher não possa ajudar no sustento da casa, mas que o homem e a mulher foram feitos de formas diferentes. E contrariar esses princípios é trazer confusão, é trazer problemas.
E aí, olhando por outro lado, seria crueldade da parte do marido ver a sua esposa completamente assoberbada dentro de casa, nas tarefas do lar, e ele não fazer nada. Ele chega em casa, abre o jornal, vai para o quarto e vê televisão. E as coisas estourando dentro de casa, criança para lá, cozinha, louça. É crueldade. E da mesma forma que a responsabilidade do homem sustentar a sua casa e não jogar essa responsabilidade sobre sua esposa, é a responsabilidade dela, a administração do lar. E que seria uma crueldade, tanto da parte um quanto da parte do outro, exigir do cônjuge aquilo que não é sua obrigação. Agora, perceba como essas coisas se dão. Aquele que é o marido, vê aquela situação, ele por amor, ele vai ajudá-la. A sua esposa que vê a situação do marido, ela por amor vai auxiliá-lo, porque essa realmente é a sua função. Mas a atitude, eu for falando do homem aqui, a atitude do marido, ver a sua esposa, às vezes assoberbada, às vezes com determinadas responsabilidades que ela não consegue lidar sozinha. Ele, como esposo, ele tem que suprir isso. Porque seria crueldade da parte do homem ver uma mulher dentro de casa, com filhos, se esbofando para fazer as coisas dentro de casa, e você chegar em casa, tomar um banho, ir para o seu quarto, fechar a porta, ver a sua televisão, ler seu livro, ou fazer qualquer outra coisa que não seja ajudá-la naquela tarefa. Porque você é o líder, porque a casa é sua, porque a família é uma equipe, e uma equipe anda junto. Tem um líder, tem um capitão, mas eles andam juntos. Certa vez eu vi uma situação de um pastor amigo meu, que eu fiquei impressionado, porque eu sei que muitas mulheres não agiriam dessa forma. Estávamos juntos, ele ia pregar em determinado lugar, e ele tinha muitos filhos, né? E aí ele estava com a criança mais pesada, e ele ia pregar, eles estavam saindo lá, e estava todo amassado, ele estava se amassando, né? Aí a esposa olhou ele assim, ela estava com os outros dois andando, falou: querido, vem cá, me dá ele aqui. Ah, não, por quê? Porque você vai pregar agora e vai ficar todo amassado. Me dá ele. E ela carregou a criança mais pesada. E eu achei aquilo fabuloso, porque eu conheço aquele marido, eu sei como é que ele é dentro de casa, eu sei que ele é um homem que participa, é um homem que dirige a vida familiar, é um companheiro para sua esposa. E naquele momento ele estava fazendo o papel dele, com um monte de filhos, ele levando o filho mais complicado, mais difícil, mas ele ia pregar. E a esposa dele estava preocupada com a maneira como ele ia se apresentar. E disse assim: me dá ele mais pesado, porque você vai pregar e você vai ficar toda amassada. E deu as outras crianças para ele. E ele foi. Muitas mulheres às vezes se escoram nesse princípio e jogam toda a responsabilidade, todo o peso em seu marido, e esquecem que são auxiliadoras. Elas estão ali para dividir as tarefas, elas estão ali para auxiliar, e os seus maridos estão ali para pastoreá-las. Poderia haver uma briga ali: não, querida, eu vou levar. Não estou dizendo que a atitude dele foi errada, mas poderia haver uma briga ali, e ela tentar convencê-lo: não, querido, você precisa se apresentar bem, vai assim, pode deixar, eu fico com eles aqui, eu fico com o mais pesado aqui. É um pensando no outro,
E essa responsabilidade recai sobre você, homem. O marido é o pastor. E como pastor, ele deve pastorear. Quantas vezes eu, como pastor, às vezes já escutei muitos desaforos de alguns membros, não foi daqui, tá? E tive que rir e relevar. Não levar em consideração, porque é uma ovelha. Tratar o problema, mas não levar em consideração, não levar para o pessoal, não tratar aquela pessoa de forma diferente por causa da sua indisposição para comigo. É assim no lar. O pastor é o marido da sua esposa, ele deve pastorear o seu coração, conduzi-lo a Cristo. O esposo deve ser um instrumento santificador na vida da sua mulher. E mais uma vez eu gosto de lembrar do exemplo de Cristo com a sua igreja. Lá em João, capítulo 10, verso 7, ele diz que é a porta das ovelhas. O marido deve ser a porta das ovelhas para a sua esposa. E quando o Senhor Jesus diz que ele é a porta das ovelhas, que o ladrão, ele pula o muro, ele não entra pela porta, ele está dizendo assim, que ele é aquele que guarda, ele é aquele que protege. Porque no aprisco, quando não havia porta, geralmente não havia porta, o que acontecia? O aprisco era um lugar alto, e havia o perigo de leões, ursos e outros animais, lobos, né? E o que o pastor fazia? Ele deitava ali, botava as ovelhas dentro do seu aprisco e deitava ali na porta para dormir. Por quê? Porque se alguém viesse roubar o rebanho, teria que necessariamente passar pela porta, não teria como pular o muro. E aí o pastor seria o primeiro a dar o combate. O marido é aquele que cuida da sua família, que guarda o seu lar. É por isso que ele é chamado para amar e não para dominar, não para exercer poder, mas misericórdia e amor. O amor de Cristo trouxe bem à sua igreja, o amor do marido deve fazer o mesmo. A liderança de Cristo trouxe bênção para a igreja, a liderança do marido deve fazer bem à sua esposa. E vamos perceber que o grande mistério é que a natureza e o propósito do casamento estão na unidade, marido e mulher, uma só carne. E essa unidade só pode ser alcançada quando ela se submete voluntariamente ao comando do seu esposo e ele dirige e lidera a sua esposa em amor. É interessante que precisamos sempre ser lembrados dessas coisas, porque nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos. Cristo foi um homem perfeito, o único. Nós não somos perfeitos, mas somos chamados para imitar a perfeição de Cristo. Por isso que nós temos na Bíblia textos como 1 João 1,8 e Provérbios 20,13. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28,13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós precisamos estar sondando o nosso coração nas nossas funções como marido e esposas. Será que você, esposa, é alguém fácil de ser liderada? É alguém fácil de ser amada? É alguém fácil de ser conduzido? Você se deixa conduzir pelo seu marido? Você, marido, será que você é um homem que ama a sua esposa? Demonstra isso no seu dia a dia. Não é que vocês não possam errar, vocês vão errar, mas vocês vão se arrepender, vão pedir perdão e vão lutar contra a sua própria carne para fazer aquilo que agrada ao Senhor. E vai ser assim na vida familiar. Não vai ser tudo 100% sempre.
O crescimento da vida familiar depende disso também. A harmonia do lar não se demonstra pela concordância dos dois em tudo, ou pelas não diferenças, mas por essas coisas. E são essas coisas que no fundo vão nos fortificar. Não vão nos dividir, não vão nos separar, vão nos unir. Porque nós buscamos a perfeição de Cristo. Nós buscamos amar as nossas mulheres. Nós buscamos respeitar os nossos maridos. A cada dia que passa, quando estamos andando no caminho do Senhor, nós estamos deixando um modo de vida mundano e nos parecendo mais com Cristo. E esse é o propósito de Deus na nossa vida. Quando Ele diz lá em Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas nesses momentos, para nos aperfeiçoarmos, para nos unirmos, para nós nos arrependermos do nosso pecado e nos voltarmos para o Senhor. E nesse caso para o nosso cônjuge. Certa vez eu estava pregando uma igreja, recentemente, e eu estava falando sobre o papel do homem, e falei sobre algo que Ted Tripp também falou nesse dia que eu comentei anteriormente. Ele disse assim: se sua esposa agir de tal forma que ela se rebele contra você, que ela cometa algum pecado na relação marido e mulher, submissão contra você, sabe o que você vai fazer? Você vai orar, pedindo que, é lógico, a ideia de alguma coisa resistente, né? Uma coisa que a pessoa não se arrepende, não volta atrás e continua. Aí você vai orar e clamar pela misericórdia de Deus, para que, se a ira de Deus cair sobre o seu lar, caia sobre você. Isso é muito pesado. E aí eu estava falando isso, e esse homem, ele se levantou e disse: não é bem assim. Ele não disse literalmente isso. E eu falei: é assim. Tem que ser assim. Porque é a forma como Cristo agiu com a igreja. E aí depois, conversando em particular com ele falou uma coisa interessante, e é verdade. Ele disse assim: o jugo tem que ser levado pelos dois. Quando o jugo está mais pesado de um lado do que o do outro, a carroça quebra. Eu disse para ele: isso é verdade. Mas geralmente, quando as pessoas falam dessa forma, é porque a atitude deles com relação às suas esposas são erradas, não são corretas. É verdade. É verdade. E tanto os maridos quanto as esposas precisam entender isso. Porque ele não pode jogar uma carga maior sobre ela, nem ela jogar uma carga maior sobre ele. O casamento é cônjuge, ou seja, no mesmo jugo. Mas se alguém tiver que levar o maior peso, se alguém tiver que levar a cruz, quem será essa pessoa? A igreja ou é Cristo que tem que levar essa cruz? Porque se a igreja levar, ela não suporta, mas ele vai suportar. E o que a gente precisa perceber não é por... A nossa atitude pecaminosa é a seguinte, do homem: então eu tenho que levar a carga maior,
Sou eu que tenho que levar esse peso? Peraí, não é assim, vamos dividir. E a mulher vai dizer: ah, é? Então é você, é responsabilidade sua. Brum. Peso maior sobre você. Os dois estão errados. Os dois estão errados. Se alguém tiver que levar a carga maior, que seja você, homem. Mas que isso seja uma escolha sua, e não uma escolha, uma obrigação. E por lado da mulher, ela deve olhar e deve assim: eu devo dividir esse peso. Ele não pode carregar isso sozinho. Eu tenho que ajudá-lo. E assim vai ser uma briga dentro de casa. Para quem vai ficar com a pior parte. Mas no final, quem tem que prevalecer é você. É você que tem que levar a cruz. Nós estamos nos revestindo de uma cidadania que é celestial. E é dessa forma que nós devemos andar, nos parecendo cada dia mais com o nosso mestre. Eu sei que isso não é fácil, eu sei que isso não é, às vezes em determinadas situações é mais fácil, outras é quase para nós impossível, mas Deus nos chama a agir assim. E se Deus nos chama a agir assim, nós temos o poder nele de fazer essas coisas. Deus está trabalhando. Às vezes nós queremos que Deus trabalhe no nosso cônjuge, mas Ele está trabalhando em você e você não está percebendo. Você está com razão, mas o problema aqui é que Deus quer resolver você. E muitas vezes a gente não enxerga isso. Ah, mas meu marido está errado. Ah, mas minha esposa está errada. Não interessa. Deus quer tratar o seu coração. E é Deus que vai tratar o coração dela. É Deus que vai tratar o coração dele. Perceba aqui no verso 28 e 29, assim também os maridos devem amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes se alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. A imagem que temos aqui é a unidade entre marido e mulher. Quando Deus na criação tira a costela do homem e dela faz a mulher, e dessa costela faz a mulher, Deus queria com isso demonstrar que os laços de marido e esposa são mais fortes do que qualquer relação humana. E que eles devem estar juntos, não separados. É unidade. E essa relação suplanta mesmo, até mesmo a relação entre pais e filhos. Por isso ele ordena: deixe o homem, verso 31, pai e mãe, se une a sua esposa, deixe o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua esposa, e tornarão os dois uma só carne. É uma relação que suplanta qualquer outra relação. A relação entre um homem e uma mulher, a relação matrimonial, é mais importante que a relação com os filhos. Tem prioridade. E essa responsabilidade, tanto do marido quanto da esposa, só acaba quando um dos dois morre. Enquanto estiverem vivos, essa relação é uma relação que vai permanecer a mais importante e a prioritária. Ele diz: os dois tornarão uma só carne. E além de qualquer outro significado relativo à unidade de mente, de coração, de propósito, porque é isso que a união entre duas pessoas fazem. As palavras unir e carne, em sua combinação, implicam na referência à união sexual. É um único relacionamento que existe completa adesão entre um e o outro. E essa adesão vai se demonstrar numa comunhão, numa intimidade que é comparada com a união mística
de Cristo com a igreja. E é isso que a unidade de corpo, relacionamento íntimo faz entre duas pessoas. Une de tal forma que não pode ser mais separado, sem que traga traumas profundos no coração dos homens. Este ato conjugal, a intimidade, é colocado num contexto de amor tão profundo, abnegado e puro, que é confrontado, que é comparado com o amor de Cristo com a sua igreja. E aí a gente percebe como é evidente, como torna-se evidente que jamais se ofereceu mais nobre descrição do relacionamento entre o esposo com a sua esposa, como essa que a Escritura faz entre Cristo e a sua igreja. Por isso ele diz: eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo está comparando o relacionamento conjugal com o relacionamento de Cristo com a sua igreja. No matrimônio, duas pessoas passam a ser uma, pois se tornam intimamente ligadas, e a união sexual, ela confirma, ratifica, ela fecha isso. E esse conceito não deve ser esquecido jamais, nem perdido de vista. Cristo se fez um com a sua igreja, da mesma forma que o homem se faz um com sua esposa. E é nessa demonstração que nós vemos que na própria carne de Cristo aponta-se a união de Cristo com o seu povo, porque na sua carne habita tanto a humanidade quanto a divindade, que estavam completamente separadas. Agora elas existem em uma única pessoa. Da mesma forma que quando Cristo se faz carne, Ele se une à nossa humanidade. Cristo se faz um com a sua igreja. A sua encarnação aponta para a união de Cristo com o seu povo, a reconciliação de Deus com o homem na pessoa de Cristo em sua humanidade. E essa é a imagem que nós temos na Escritura. A imagem de um Deus homem que se reflete como comparação na união entre o homem e uma mulher. E eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte: o esposo deve perguntar a si mesmo: meu amor por minha esposa revela as características do amor de Cristo para com a sua igreja? Para que o meu lar represente a relação de Cristo com a igreja, nós devemos fazer o que o verso 33 nos chama a fazer. Não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós reconhecemos, ó Pai, diante do Senhor, que falhamos em muitas coisas, que falhamos, ó Pai, nas nossas funções, que deixamos de ser aquilo que deveríamos ser para os nossos cônjuges, e que precisamos, ó Senhor Deus, da graça, da misericórdia de Deus. A palavra de Deus está cheia de exemplos e de advertências daqueles que cometem pecado contra o Senhor e contra o seu próximo, e que devem buscar ao Senhor de coração contrito, se arrependendo do seu pecado e mudando, Senhor, de comportamento. E como nós precisamos ser lembrados, ó Pai, constantemente dessas realidades, porque nós nos esquecemos. Nós somos mestres em esquecer, Senhor Deus, essas coisas, e agir muitas vezes na carne, agir muitas vezes conforme a nossa vontade, não estando disposto a fazer a vontade de Deus.
não abrir o nosso coração para o Senhor e para os nossos cônjuges, consequentemente. Senhor, tem misericórdia, Senhor Deus, de nós. Que o Senhor esteja tendo misericórdia da sua igreja, que não sejamos levados pelas facilidades desse mundo, pela ideologia desse mundo, pelas coisas que nós vemos, ó Pai, e tomarmos muitas vezes uma atitude, um comportamento, Pai, que contraria aquilo que a Tua palavra, Senhor Deus, fala. Ah, Senhor, tem misericórdia. Dependemos, ó Pai, da Tua graça. As nossas famílias dependem disso. Nós não somos bons em nada do que fazemos. Nós necessitamos, ó Pai, da graça e da misericórdia do Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa nos governar e possamos agir como homens e mulheres que temem e andam nos Seus caminhos. Que o Senhor esteja nos dando graças, ó Pai, graça como igreja, para andarmos, ó Pai, como família do Senhor, como uma família, Senhor, que ama e teme ao Senhor, uma família que busca, Senhor Deus, agradar a Deus acima de qualquer coisa, amando primeiramente a Ele e ao nosso próximo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos terminar o nosso